Olá, queridos! Bem-vindos a mais uma aula decifrando o Apocalipse. Essa aula que tem um tema super poderoso. Isso mesmo, final feliz. Esse é o tema dessa próxima aula. Lembrando que o propósito desse curso não é comentar capítulo por capítulo do Apocalipse. O propósito desse curso não é te apresentar uma corrente ou uma linha teológica, escatológica, ok? O propósito desse curso é te dar uma nova perspectiva desse livro poderoso. E como eu venho dizendo, é o livro mais importante da Bíblia, porque é o livro que fala das últimas coisas, é o livro que fala do capítulo final. E, infelizmente, nós temos, ou a maioria das pessoas tem um entendimento equivocado desse livro, ou um enfoque muito negativo ou catastrófico do livro do Apocalipse. Então vamos lá, vamos para o segundo passo dessa jornada maravilhosa que estamos tendo juntos aí, decifrando o Apocalipse, aula 2, final feliz. Como eu disse na aula passada, o livro do Apocalipse é o último capítulo, gente. É o último episódio da série. É a partida final. Né? É a partida onde o troféu ele vai ser disputado. E, com certeza, Deus não reservou um final destrutivo. Deus não reservou um final melancólico, ok? Esse é um final feliz. Esse é um final pensado por Deus. E Deus, com certeza, ele tem o melhor para todos nós. Esse é o final onde o bem triunfa sobre o mal. Nós não precisamos ter medo do Apocalipse. Você que está em Cristo, você não precisa ter medo do Apocalipse. Né? Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho e eu quero compartilhar um pouco sobre felicidade. O que esse livro fala sobre felicidade? Com certeza, se você sair por aí ou fizer isso nas suas redes sociais, né, perguntando para as pessoas qual o tema que vem à mente quando você pensa em livro do Apocalipse, certamente felicidade não será o tema principal. Dificilmente você vai encontrar alguém que diga que felicidade é um dos temas do Apocalipse. As pessoas vão falar de tribulação, as pessoas vão falar dos cavaleiros do Apocalipse, as pessoas vão falar das trombetas, as pessoas vão falar da besta e vão falar da marca da besta e de tantas coisas, mas dificilmente essas pessoas vão falar sobre felicidade. Mas, por incrível que pareça, e não deveria ser por incrível que pareça, a gente já deveria estar acostumado com essa temática, mas felicidade é um tema em Apocalipse, um tema escondido em Apocalipse, né? E nós vamos desenterrar esse tema, esse selo, ele está se abrindo para você durante esse curso. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu não sei você, mas quando eu assisto uma série que eu gosto muito, gente, o que eu faço? Eu fico contando quantos episódios faltam para acabar. E ao contrário do que muita gente faz do padrão comum, eu não maratono logo. Eu não fico ansioso pelo final. Eu estou gostando demais dessa série, eu tenho que acabar logo. Quanto mais eu gosto da série, e se for uma série curta, eu vejo com mais calma, porque eu quero interagir mais tempo com aquela série. Eu me apego, gente, eu me apego aos personagens. Cada fim de série é a partida de um amigo, eu nunca mais verei aquele amigo, até porque eu não gosto muito de repetir séries, então eu prolongo o máximo que eu posso, e eu faço a contagem para o final, eu passo a ter uma noção de quando vai acabar, né? ou quanto falta para acabar. E Apocalipse é um livro que nos alerta quanto a isso, ele nos dá a possibilidade de perceber
Não dá para fazer uma contagem, mas dá para a gente ter consciência de que o fim está próximo, consciência da brevidade do tempo. Então, o Apocalipse é para te preparar para isso. Quando vai sair o último episódio de uma série, a gente se prepara todo. Eu lembro quando teve a final da Libertadores em 2019, né, Flamengo e River Plate, nós nos preparamos, eu e os meus amigos, nós nos preparamos o ambiente, preparamos a comida, preparamos tudo para aquele momento final do campeonato, daquele momento épico, daquele momento histórico. Então, o Apocalipse é um livro que te alerta para você se preparar para o momento épico, para esse momento histórico. E ele diz o seguinte, a gente tem aqui nos primeiros, estamos ainda no versículo 3 do primeiro capítulo de Apocalipse, que diz assim, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vamos lá, vamos prosseguir aí. Na grande maioria das histórias, por mais intensas e dramáticas que sejam, sempre temos um final feliz. Então, Apocalipse, repetindo, reforçando, repetindo, reforçando, repetindo e reforçando. Apocalipse não é sobre catástrofe, não é sobre destruição, não é sobre besta, sobre o sinal da besta. Apocalipse é sobre o triunfo do bem sobre o mal. É o último episódio. Então, sempre temos um final feliz nas histórias. E nessa história pensada e desenvolvida por Deus, nós teremos um final feliz. Porque assim nos livros, novelas, séries e filmes. Então, como no natural, também no espiritual. Paulo fala sobre isso, como no natural, também no espiritual. E o mundo natural, o mundo físico, ele é uma sombra do mundo espiritual. É só uma sombra. Então, como a gente tem um padrão no mundo natural, assim também é no espiritual. Apocalipse é o capítulo final. É como o último episódio de uma série intenso, denso, tenso, mas com um final feliz. Aleluia! Eita! Maravilha! Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Aleluias! E o livro de Apocalipse, ele serve como uma aplicação também para a nossa vida. Olha, Deus tem um final feliz para você. Pode ter certeza disso. Deus sempre tem um final feliz. Talvez o desenrolar, o processo está sendo muito doloroso, mas você terá um final feliz. Creia nisso. Vamos prosseguir aí. Definindo felicidade e diferenciando felicidade de alegria, porque a gente confunde, a gente entende que são palavras sinônimas, mas mesmo sendo um sinônimo não quer dizer que é exatamente a mesma coisa. É parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, alegria e felicidade, elas são palavras diferentes, tá? Enquanto a alegria é um sentimento momentâneo, eu fiquei alegre quando o Flamengo ganhou, mas eu não fiquei feliz. É só uma alegria. A alegria é um sentimento momentâneo de contentamento. Felicidade é um estado de espírito constante, construído por atitudes. Então, o Flamengo ser campeão, ele não consegue me fazer feliz. Ele me faz alegre. Até porque no próximo ano tem outro campeonato e no próximo jogo, se o time perde, essa alegria ela já se esvai. É assim que funciona. E eu estou usando o futebol apenas como uma metáfora para você entender o que eu estou lhe ensinando. Tá? Vamos lá. O segredo da felicidade. Levando em consideração que Apocalipse significa revelação, a felicidade não poderá ser tratada como um conhecimento a se adquirir. Esse não é um livro esse não é um curso e esse não é um livro onde a felicidade ela é um conhecimento, é tida como um conhecimento que está sendo passado. Vocês sabem que o nome Apocalipse significa revelação. Então, na verdade, o tema do livro é revelação. E se o livro da revelação tem um subtópico felicidade, significa que esse livro revela o segredo da felicidade. E é isso que nós vamos estudar agora.
os 7 códigos da felicidade em Apocalipse. Uau! Os 7 códigos da felicidade em Apocalipse. O primeiro código é ouvir. Ouvir, a capacidade ou habilidade de ouvir. Quem tem é porque tem inteligência emocional. Uma pessoa que tem inteligência emocional, uma pessoa treinada, ela tem uma habilidade para ouvir as pessoas. E isso é muito poderoso no relacionamento interpessoal. Nesse curso, eu quero te levar para um outro nível. Eu quero que você não tenha apenas uma audição emocional. Eu quero que você desenvolva uma audição espiritual. E só quem tem inteligência espiritual tem a capacidade de ouvir o mundo espiritual. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: Feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Felizes aqueles que ouvem. Se você quer realmente esse estado de espírito, você tem que desenvolver a habilidade de ouvir o mundo espiritual. Esses dias eu estava dando uma aula no nosso seminário teológico, eu estava ensinando sobre os profetas menores e eu estava ensinando sobre o que é ser profeta. Porque a definição que se tem, no geral, a definição comum do que é ser profeta é ser boca de Deus. Mas antes de você ser boca de Deus, antes de você falar o que Deus quer, você tem que ouvir o que Deus está falando. Você tem que captar os sonhos espirituais para você pronunciar, para você anunciar, para você proclamar esses sons espirituais. Então, a felicidade é um código, ouvir é um código poderosíssimo de felicidade. A capacidade de ouvir é um código poderosíssimo de felicidade. E eu declaro que a sua audição espiritual ela está sendo destravada, liberada nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O segundo código, gente, é muito poderoso, muito poderoso. O segundo código é o sepultamento do passado. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos. Isso é paradoxal, porque no natural, as pessoas têm medo de morte, mas a morte é um princípio espiritual muito, muito poderoso, sabe? O texto diz assim: felizes os mortos que morrem no Senhor. Obviamente que só é feliz, a morte só está ligada à felicidade se essa morte é no Senhor, queridos, porque se morre fora de Deus, pode ter certeza que é para tormento, né? Felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. A morte, ela destrava poderes. A morte é um princípio, é um código poderoso que destrava muitos poderes no mundo espiritual. Não vou entrar nessa questão aqui, ok? O tempo não me permite isso, para eu não fugir muito do assunto. Mas a gente precisa entender que a morte é um código de felicidade. A morte em Deus, a morte no Senhor. E é claro que quando a gente pensa em morte, a gente só pensa em morte física, mas não existe só morte física. Tá? Por exemplo, a Bíblia fala de morte física e morte espiritual. A Bíblia fala de segunda morte. Mas não é sobre isso que eu quero te falar. Porque eu entendo que existem muitas e muitas e muitas mortes. Existem situações na nossa vida que fazem a gente morrer. Ai, cara, isso me matou. Isso me matou. Ou tem situações pelas quais nós passamos e a gente diz o seguinte: eu estou morrendo por dentro com tudo isso. E, de fato, é o que acontece, gente. De fato, é o que acontece. As pessoas começam a morrer. Então, existem muitas mortes na vida. Por exemplo, o batismo é uma morte. A gente sabe disso, que o batismo é uma morte. Nós estamos anunciando uma morte no mundo espiritual. E é poderoso, porque se a morte não fosse um princípio poderoso, o princípio de sepultamento,
o batismo não seria uma metáfora profética utilizada por Cristo. E aí o Espírito diz assim, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito. Sabe, morrer no Senhor é você morrer para o seu passado. Por exemplo, uma pessoa que vem de um relacionamento onde ela foi traída, ela tem que aplicar esse princípio, o princípio do sepultamento. Ela tem que fazer morrer tudo na vida dela, daquele ponto para trás. A gente tem aqui o de agora em diante. Quando você morre em Deus para alguma situação, você tem o de agora em diante. Você sepulta daqui para trás e você passa a ter o de agora em diante. E a gente tem que aprender a aplicar esse princípio do de agora em diante. Né? Mas o que acontece, geralmente, quando as pessoas não estão em Cristo, é que quando elas passam por uma situação tão traumática assim de traição, por exemplo, elas morrem, vai ter morte, mas elas sepultam o futuro delas, porque elas começam a fazer promessas. Ah, eu nunca mais vou me relacionar, eu nunca mais quero saber de ninguém, homem nenhum presta. Ela está sepultando o futuro dela, ao invés de sepultar o passado dela. A pessoa que tentou abrir um negócio e faliu, ela faz a promessa de nunca mais iniciar um novo negócio. Ah, nunca mais quero saber de ser empresário. Ela está sepultando o futuro dela, ao invés de sepultar o passado. Por isso que não é só morte, mas é o sepultamento do passado. Felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas. Quando você sepulta o passado, você descansa da fadiga. Não é o cansaço, é fadiga, porque a fadiga é mais do que o cansaço. Então, aprenda a aplicar esse princípio. Perdoar é aplicar esse princípio. Nós temos duas palavras que formam perdoar: perder e doar. Perder e doar. Você, ao mesmo tempo, está perdendo e você está doando. Você está perdendo e você está doando. Perdoar. Perdoar. Você perde e doa. Você está sepultando alguma coisa que aconteceu para você liberar o seu futuro. Porque enquanto você está com o perdão retido, você está mantendo o seu futuro sepultado. Desenterra o seu futuro e enterra o seu passado. Aleluias! Aleluias! O terceiro código é a capacidade de ressurgir, que está ligado ao outro. Apocalipse 20, versículo 6. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Ei, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Eita, esse aí é um código poderoso de felicidade, a capacidade de ressurgir. Esse curso está sendo gravado num período aí de pandemia. Na cidade onde eu estou, aqui no Rio de Janeiro, as coisas estão meio que funcionando, né? Mas a gente passou por um período agudo e a gente viu e estamos vendo ainda pessoas morrendo, empresas falindo, e a gente está tendo que continuar a vida. Quando alguém que amamos parte e a gente decide continuar, a gente está ressurgindo, porque a nossa vida ela se reorganiza. Por exemplo, há poucos anos atrás, eu perdi o meu pai e a vida ficou muito bagunçada durante um tempo. Agora que a vida está se reorganizando, e eu e a minha família, nós tivemos que desenvolver a capacidade de ressurgir após a morte do meu pai, porque a vida mudou completamente. Ele era uma pessoa-chave, uma pessoa muito importante, muito forte, e a perda dele deixou um vácuo absurdo. E nós tivemos que continuar sem ele. A capacidade de ressurgir. A empresa da nossa família, ela se foi também, faliu. E nós tivemos que ressurgir, gente. Quantas pessoas estão tendo que ressurgir? Eu vi pessoas amadas perderem os cônjuges e elas estão tendo que existir sem eles. Mas não é só sobrevivência, porque não é isso que Deus quer. Você vai ter que ressurgir, você vai ter que se reinventar. É isso. Para que você seja feliz.
E esse é o terceiro código da felicidade. O quarto código é permanecer e conservar. Você morre, você ressurge, e aí você permanece e conserva. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Conquistar não é difícil. Aliás, não é fácil. Não é tão fácil assim. Conquistas são difíceis, mas permanecer e conservar é mais difícil ainda. Tem gente que conquista dinheiro, mas perde na mesma proporção. Conquistar dinheiro não é fácil, mas permanecer, com o dinheiro e conservar aquilo ali é difícil demais. Vi muita gente ganhar e perder na mesma velocidade. E ganhar uma pessoa, conquistar uma pessoa não é fácil, mas, enfim, é menos difícil do que permanecer e conservar esse relacionamento. Mas não é só permanecer, porque tem gente que permanece. Você constrói uma casa, aquela casa ela vai permanecer ali. Agora, conservar é outra coisa. Ela vai exigir algumas coisas da sua parte para que ela prossiga conservada. E esse é o quarto código da felicidade: permanecer e conservar. O quinto código é o conquistar o direito. Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tem gente tentando entrar pela janela, tem gente tentando entrar como um assaltante, está cavando o buraco, está tentando entrar pelo subsolo. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Direito é algo que se conquista, gente. O direito, ele é algo que você deve conquistar. Então, seja um conquistador de direitos, não somente o direito à árvore da vida, mas você ter direito a algumas coisas. Isso precisa ser conquistado. Uma pessoa que tem um estado espiritual de felicidade é uma pessoa que conquista, está conquistando. A feitiçaria nada mais é do que conquistar alguma coisa sem o direito. Por isso que é conquistar o direito. Antes de conquistar alguma coisa, você precisa ter o direito, conquistar o direito para ter acesso àquela coisa. A feitiçaria é uma conquista sem o direito. É uma manipulação do mundo espiritual para que você acesse alguma coisa sem o direito. Por isso que é dito aqui, para entrar pelas portas. Sabe, isso vale para tudo na vida. Seja uma pessoa que entre pela porta, seja no que for. Seja no que for. Se você vai entrar para o ministério, entre pela porta. Quantas pessoas estão no ministério e não entraram pela porta? E vocês sabem do que eu estou falando. Eu não preciso nem me alongar nessa questão aqui. Uma pessoa que compra um diploma, ela quer ter uma conquista sem ter o direito, por exemplo. Uma pessoa que vai para o ministério da maneira que não deve ir, ela está conquistando o ministério, mas sem o direito, ela não está entrando pela porta. Isso é muito poderoso. E quando você conquista o direito, e não é fácil, mas traz felicidade, é compensador, vale a pena. O sexto código da felicidade é convidado. Ser convidado. Apocalipse 19, 9. O anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. Você com certeza conhece alguém que um dia já entrou de penetra numa festa. Um outro termo que usam para isso é bicão, né? A pessoa que entra de bicão ali não foi convidado. Alguém que foi convidado levou aquele cara, né? Mas no reino não dá para levar o penetra. Você tem que ser convidado. E isso é muito complicado. A questão do convite para uma festa é complicado. Porque quando a gente vai planejar uma festa, uma das primeiras coisas que a gente pensa é a lista de convidados. E geralmente a lista de convidados ela é limitada pelo orçamento. Toda festa tem um orçamento.
e isso implica diretamente na lista de convidados. Quanto mais limitado o orçamento, menor a lista de convidados. E aí você tem que estabelecer critérios. Você faz uma primeira lista com muitos e muitos nomes. E aí você surta. E agora, o que eu faço? Porque não vou poder ter todo mundo. E você vai estabelecendo critérios. Os mais íntimos, eles vão permanecendo. Esse é um critério poderoso. O reino de Deus, ele não tem limites financeiros, mas ele tem critérios. E o critério da intimidade para ser convidado é muito importante. E aí as pessoas que vão ficando de fora, elas se sentem próximas e íntimas e não entendem por que elas ficaram de fora. Mas, ao contrário do que ela pensa, ela não é tão íntima assim. Ou talvez tenha alguém que seja mais íntimo do que ele. E esse alguém é que vai ficar dentro da festa. Esse é quem vai estar. Às vezes, nós até temos condições de trazer mais pessoas, nós até gostamos de algumas pessoas, mas não levamos, porque aquela mesa ali ela vai ser uma mesa estratégica e aquela pessoa não tem comportamento para sentar naquela mesa. Aquela pessoa não vai poder participar daquele banquete porque ela não tem comportamento. Então é preciso ter intimidade, é preciso ter comportamento para você ser convidado. E esse é o código da felicidade, porque onde tem mesa tem felicidade, né, gente? O pessoal aqui da igreja, quando faz aniversário, costuma ir para um rodízio de massas aqui, chama os amigos e vai todo mundo para aquele rodízio. Eles fazem um mesão maravilhoso, fica todo mundo sentado e feliz, e comendo, e contando histórias, e celebrando, depois bate parabéns, sempre todo mundo muito feliz. Então, se qualifique para os convites. Eu lembro, gente, que há muitos anos atrás, teve uma escola de líderes, né? O ministério do pastor Silas Malafaia, a Associação Vitória em Cristo, eles iniciaram uma escola de líderes. E, gente, eu estava muito novo no ministério, não tinha recursos, e ele resolveu patrocinar a ida de alguns pastores jovens. E eu me enquadrava completamente nos requisitos, faixa etária e outros fatores, né? E aí tinha que mandar um e-mail e tal, e talvez eu fosse, né, selecionado. E aí eu falei, opa, mandei o que foi pedido. E quando a carta chegou na minha casa, gente, a carta de convite para participar daquela escola de líderes foi uma felicidade. Eu lembro que eu não tinha nem roupa, eu tinha, gente. Eu ganhei sapato, né? Algumas pessoas me deram oferta para eu poder participar. Eu fiquei num hotel muito top, com uma comida maravilhosa. Foi uma grande experiência para mim. Foi uma experiência absurda para participar daquela Slavec, né? Foi muito bom ser convidado. Eu diria que foi uma felicidade, não só pela experiência, mas por tudo que eu recebi e por quanto isso hoje influencia o meu ministério. E o último código é guardar as palavras. Guardar as palavras. Apocalipse 22:7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse é um livro que tem uma promessa de felicidade para quem guarda as palavras. É claro que a gente aplica isso a toda a Bíblia, mas essa profecia aqui ela é especificamente para o livro de Apocalipse. Existe uma promessa direta para quem guarda as palavras do livro de Apocalipse. Sobre guardar as palavras, eu lembro que um dia eu estava entrando em casa e minha esposa estava assistindo uma pastora, uma senhora, no YouTube, uma senhora que já deve ter os seus 70 anos, é uma pastora de uma igreja que tem uma igreja relevante e que tem uma certa fama, né? E eu entrei, aquela senhorinha estava ministrando e eu parei para prestar atenção, ela muito bonitinha, né, com uma unção, e na maior parte da palavra dela, da ministração dela, por muitas vezes ela recordava as palavras do pai. O meu pai me disse isso, o meu pai me disse aquilo. Eu achei aquilo lindo, gente, porque ela já é uma senhora de 70 anos e ela ainda guarda as palavras do pai, sabe? Ainda fala dos ensinamentos do pai na infância, na adolescência, na juventude dela.
E que poderoso é quando um pai fala a vida de um filho e o filho guarda essas palavras. Então, quando Apocalipse 22:7 fala sobre guardar as palavras, é sobre isso. E isso traz felicidade. Não existe filho infeliz que tenha recebido boas palavras do seu pai e tenha guardado essas palavras. Amém? Esses são os códigos da felicidade em Apocalipse. Eu quero encerrar orando por você. Que bom que estamos juntos e nós vamos prosseguir nessa jornada. Não desista, não deixe de assistir às aulas. Traga mais pessoas para a nossa turma lá no grupo, né? Que foi destinado para isso. Ainda dá tempo de muita gente participar. É só o começo. Senhor, eu declaro felicidade na vida dos meus alunos, na vida daqueles que estão sendo alcançados por essas palavras, ó Deus. Toda tristeza, toda angústia, toda depressão, eu repreendo, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Foi muito bom estar com você. Deus te abençoe.